E aí, bora ganhar dinheiro? Bem-vindas e bem-vindos a mais esta nossa conversa. Hoje a gente tem um material assim, bem direto ao ponto. É um vídeo lá do YouTube do canal Primo Pobre. E a promessa é daquelas que chamam a atenção, né? Um plano para sair da pobreza em um ano. Um ano, é bem específico. Exato. E a nossa ideia aqui é justamente destrinchar esses passos práticos, sabe? E a mentalidade que esse vídeo sugere para entender como é que essa transformação financeira poderia de fato acontecer. Vamos investigar isso. Olha, é uma proposta que realmente chama atenção. Primeiro, pela clareza, né? E também pelo tom, é bem motivacional. Sim, o vídeo não faz rodeios, ele fala direto com quem está naquela situação, complicada financeiramente, endividado, sem reserva nenhuma, preso naquele ciclo que o autor descreve bem, trabalhar só para pagar conta. Ele define bem o que seria essa pobreza no contexto dele, né? Exatamente. E isso é interessante porque já dá um ponto de partida muito claro. E ele reforça, né? A meta não é ficar rico da noite pro dia, virar milionário em um ano. Não é isso. A meta é mais pé no chão, organizar a vida financeira e, o mais importante, quebrar o ciclo das dívidas nesses 12 meses. É um objetivo bem delimitado. E o interessante é por onde ele começa, né? Segundo o vídeo, a chave para essa virada não tá assim diretamente no dinheiro, tá na cabeça. Mentalidade. É uma mudança de mentalidade. Ele até usa uma expressão forte, né? Fala em deixar de ser burro. Eu vi isso. É forte mesmo. Mas ele explica que a intenção é causar um choque de realidade, não ofender ninguém. O argumento dele é que a transformação real que ele diz ver nos seguidores vem dessa mudança interna. Antes mesmo de um aumento de salário, por exemplo. Interessante isso. Colocar a mentalidade como o gatilho principal. Exato. É um ângulo bem específico. E faz sentido, né? Porque essa mudança mental, pelo que ele coloca, está totalmente ligada à busca por educação financeira. Sim, é o passo seguinte. O vídeo insiste muito nisso. Consumir conteúdo que ensine a lidar com dinheiro. Livros, vídeos, programas, o que for. Em vez de, sei lá, ficar só nas distrações. Tipo, usar o tempo de forma mais produtiva pro bolso, digamos assim. É por aí. Se a gente pensar no quadro geral, esse conhecimento sobre finanças é a base de tudo no plano dele. É o que vai permitir tomar decisões mais conscientes, né? E parar de cometer os mesmos erros, as burrices financeiras que ele menciona. Entendo. Sem essa base, o resto do plano pode não funcionar na visão dele. Pois é, parece que fica meio capenga. Faz sentido. Primeiro ajustar a bússola interna, a mentalidade, e aí sim traçar a rota. E por falar em rota, o próximo ponto é o foco. Foco absoluto. A metáfora do antolho. Essa mesma. Aquela viseira que colocam em cavalos, né? Para não se distrair. A ideia é essa. Durante esse ano de transformação, a pessoa precisa colocar um antolho mental. Direcionar toda a energia, todo o recurso para a meta principal. Sair daquela situação financeira apertada. Exato. E o que isso significa na prática, segundo o vídeo, esse antolho? Significa resistir. Resistir a um monte de gastos que desviam do caminho. Tipo? Ele cita exemplos bem claros. Roupa de marca, comer fora toda hora, trocar celular por um mais caro sem precisar, festas, viagens não essenciais, essas coisas. Entendi. É cortar supérfluos de forma bem radical, então. Parece que sim. Ele até usa o próprio exemplo, né? De quando ele mesmo tinha salário baixo e mantinha esse foco. É um chamado por uma disciplina bem rígida e para conseguir adiar a gratificação, né? Adiar recompensas imediatas. Isso é difícil para muita gente, sem dúvida. Essa metáfora do antolho é forte, mas levanta uma questão, né? Manter esse nível de renúncia, de disciplina por um ano inteiro parece bem pesado. Como é que o vídeo lida com a sustentabilidade disso? Olha, ele não esconde que é difícil. Pelo contrário, ele argumenta que a falta desse foco extremo é justamente o motivo pelo qual muita gente desiste das metas financeiras logo no começo do ano, sabe? As promessas de ano novo que morrem em fevereiro. Exato. Então ele pede mesmo de forma bem clara um ano de dedicação quase total. Com a promessa, claro, de que o resultado vai compensar o sacrifício. Mas e o lado psicológico? A pressão social? Você tocou num ponto importante.
O vídeo foca muito mais na necessidade desse sacrifício do que em como lidar com a pressão que ele gera. Ele apresenta isso como o preço a pagar pela liberdade financeira lá na frente. Entendi. É um investimento de esforço e renúncia por um ano. É essa a lógica apresentada. Ok, então mentalidade ajustada, foco total com o Antônio, para onde essa energia toda deve ser direcionada, qual é o alvo principal, sem a menor sombra de dúvida, as dívidas. Ah, o grande vilão! Para ele, sim, o vídeo é muito categórico. A dívida é o principal sintoma do que ele chama de pobreza lascada. Então, a meta número 1 dentro desse plano de um ano é zerar tudo. Zerar as dívidas em 12 meses. Isso. E o argumento dele é que não é impossível. É uma questão de prioridade. Ele até faz uma provocação sobre isso, né? Faz sim. Ele compara a dificuldade que as pessoas dizem ter para quitar, sei lá, uma dívida de R$2.000 com a facilidade que muitas vezes encontram para gastar bem mais num celular novo ou num tênis da moda. É uma crítica direta a como as prioridades financeiras às vezes ficam invertidas. Exatamente. Mas tá, falando na prática, como é que o vídeo sugere que essa quitação aconteça, especialmente para quem já está no limite, com o orçamento apertado? Aí entram as ferramentas, as estratégias mais concretas. Primeiro ele menciona alguns dados, tipo os do Serasa, que mostram uma média de endividamento que, embora seja alta, né? Sim, na casa dos R$3.000, R$4.000, se não me engano. Isso. Mas que, na perspectiva dele, não seria algo intransponível para a maioria das pessoas. E o ponto-chave, ele destaca muito os mecanismos de renegociação, os feirões e plataformas online. Exato, fala dos feirões tipo Serasa Limpa Nome, onde os descontos podem ser gigantescos. Ele diz ter visto casos de dívida de R$1.000 quitada por menos de 100. Nossa, uma diferença enorme, muito grande. E além disso, ele aponta programas do governo, tipo o Desenrola Brasil, e plataformas privadas como a Acordo Certo. O interessante aqui é como a estratégia dele não é só pague sua dívida, mas use as ferramentas disponíveis para pagar muito menos. É uma abordagem mais estratégica, então. Sim, transforma a quitação de dívida de uma luta solitária para uma navegação mais informada, sabe? Usar o sistema a seu favor. Isso pode dar um gás para quem está se sentindo perdido. Com certeza. Ver que existem caminhos, descontos, isso muda a perspectiva. Mas ainda assim, mesmo com desconto, o dinheiro para pagar tem que vir de algum lugar, né? Se a pessoa já cortou tudo que podia e o salário é baixo, como faz? É exatamente aí que entra o quarto pilar do plano. E talvez seja o mais ativo, digamos. A geração de renda extra. Ah, o famoso fazer bico. É mais que isso, na visão dele. O vídeo é muito enfático. Para quem tem salário apertado, já enxugou o orçamento. Buscar outras fontes de renda não é uma opção. É essencial. Faz sentido. Se não tem de onde tirar, tem que buscar mais para entrar. Exato. E para não ficar só na teoria, ele traz exemplos. Diz que são de seguidores do canal. Tem um caso de alguém que começou a fazer Uber. Motorista de aplicativo. Isso. Que conseguiu quitar as dívidas e até montar a reserva antes do prazo de um ano. Que legal. Ele cita outros. Ganhar R$600 por mês vendendo doces, mais de R$1.000 com bolos, R$800 fazendo faxina aos sábados, até entregador de iFood de bicicleta ganhando uns R$250 por semana. Nossa, são exemplos bem variados. Sim, ele até menciona que tem um vídeo só com ideias de renda extra, acho que 52 ideias. A intenção é mostrar que existem possibilidades, né? Tornar a coisa mais palpável. Com certeza, esses exemplos concretos ajudam muito a visualizar. E essa busca por renda extra, ela tá ligada a um conceito que ele usa de esforço bem intenso, né? Acho que ele chama de ano do cão. Isso mesmo. Ele usa essa expressão, ano do cão. É uma referência a um período da própria vida dele que ele conta que trabalhava, 16 horas por dia. Nossa, pesado. Muito. E ele transporta essa ideia para o plano de um ano. A mensagem é, sim, vai ser um período de ralar muito, de esforço concentrado, de sacrifício temporário. Vai ser duro, mas é por um tempo limitado e por um objetivo claro. Exatamente essa a ideia. Ele contrapõe essa atitude de fazer acontecer, de ir atrás, trabalhar mais, com a postura de quem só reclama da dificuldade, sabe? Entendo. Pensando na estratégia como um todo, a renda extra é o que acelera tudo.
Ajuda a pagar as dívidas mais rápido e já permite começar a construir a tal da segurança financeira. Realmente parece um motor importante no plano. Mas essa ideia de esforço total, quase uma imersão, isso também traz a questão do equilíbrio, né? Trabalhar 16 horas por dia, mesmo que seja só por um ano, tem um custo físico, mental. Sem dúvida. O vídeo chega a abordar os riscos disso, burnout, por exemplo, ou como achar atividades extras que sejam minimamente sustentáveis. Olha, essa é uma nuance que o vídeo não aprofunda tanto. O foco é muito na intensidade do esforço como a chave para o resultado rápido, dentro do prazo de um ano. Entendi. A ênfase é na disciplina, na superação pelo trabalho duro. Isso. Não que ele ignore o sacrifício, mas ele é apresentado como um investimento necessário para mudar de patamar. A mensagem implícita é que essa fase de esforço extremo é um sprint, não a maratona da vida toda. A sustentabilidade a longo prazo parece ser uma questão para depois desse primeiro ano de choque. Compreendido. É uma fase de ataque intensivo. Ok. Então, depois de quitar as dívidas, usando a renda extra, mantendo o foco, qual é o último passo dentro desse plano de um ano? O quinto objetivo concreto e fundamental é construir a reserva de emergência. Ah, o famoso colchão financeiro. Exatamente. A meta é terminar o ano não só sem dívidas, mas já com uma segurança inicial. O vídeo até sugere um valor mínimo para essa reserva, algo como R$3.000. R$3.000 como ponto de partida. Isso, e para reforçar a importância disso, ele volta naquela regra de prioridade. Se a pessoa ainda não tem essa reserva mínima guardada, nada de gastos maiores com o consumo. Celular caro, tênis de marca, esquece. É uma forma de dizer, primeiro a segurança, depois o resto. Blindar o futuro financeiro antes de voltar a pensar em gastar com outras coisas. Essa é a lógica. E qual a função principal dessa reserva? Como ela funciona na prática e como o vídeo sugere que ela seja formada? A função é simples, mas vital. Proteger contra imprevistos. Ah, claro. Perdeu o emprego, teve um problema de saúde inesperado, o carro quebrou. A reserva está ali para evitar que a pessoa precise se endividar de novo ao primeiro problema que aparecer. Faz todo sentido. É o que evita voltar para o ciclo da dívida. Exatamente. E para mostrar que é possível formar essa reserva, o vídeo faz uma conta simples. Se a pessoa conseguir guardar R$600 por mês para esse objetivo... Seja do salário que sobrou, seja da renda extra... Isso. Guardando R$600 por mês, em um ano, ela junta R$7.200. R$7.200? Na projeção que ele faz, esse valor seria suficiente para quê? Para quitar as dívidas médias, lembrando dos descontos da negociação, e ainda formar a reserva de R$3.000. Ah, interessante essa conta. Fecha o ciclo. Fecha o ciclo. O resultado final desse processo de um ano não seria, como dissemos, a riqueza, mas seria a organização. Sem dúvidas, com dinheiro para emergência. E, consequentemente, mais tranquilidade, mais qualidade de vida, sem aquela pressão constante dos boletos chegando. É interessante notar como um valor mensal que, para alguns, pode não parecer tão grande assim, R$600, quando mantido com disciplina, gera um impacto anual bem relevante nesse cenário que ele desenha? Exatamente. É a força da constância, né? Do foco. E é notável como essa projeção amarra todos os pontos anteriores. Verdade. A mentalidade focada permite ter a disciplina para guardar. A negociação diminui o valor das dívidas e a renda extra. Bom, a renda extra dá o combustível para quitar e para poupar. Tudo se encaixa no plano. No fim do ano, segundo essa proposta, a pessoa estaria numa posição totalmente diferente. Não mais refém das dívidas, mas com um mínimo de controle, de segurança financeira. Então, para a gente amarrar tudo isso, como a gente pode resumir a essência dessa estratégia de um ano que o vídeo do Primo Pobre propõe? Olha, acho que dá para resumir em 5 passos principais, bem encadeados. Primeiro, mudar a mentalidade de forma radical. Buscar educação financeira para tomar decisões melhores. Certo, a base. Foco absoluto na meta, o tal do antolho, resistindo a distrações e gastos desnecessários. Disciplina.
Prioridade máxima em quitar todas as dívidas usando as ferramentas de negociação de forma inteligente. Atacar o problema principal. Gerar renda extra. Se esforçar mais, trabalhar mais nesse período, o ano do cão, para ter mais recursos. Acelerar o processo. Construir a reserva de emergência inicial, mirando aquele mínimo de R$3.000 para ter segurança. E tem uma mensagem que costura tudo isso, né? Qual seria? Que o conhecimento só vale alguma coisa se for colocado em prática, com prioridade com ação. Não adianta só saber, tem que fazer. É um plano de ação bem claro, quase uma receita mesmo. Disciplina e sacrifício temporário parecem ser os ingredientes-chave aqui. Sem dúvida. A filosofia por trás parece ser essa mesmo. Sofrer um pouco agora, pegar pesado por um ano para colher os frutos depois. Para ter uma tranquilidade que permita curtir mais tarde, como o próprio autor fala. É isso aí. A ideia é de um esforço concentrado para quebrar um ciclo ruim. O autor parece acreditar muito nisso e ele até usa o próprio crescimento do canal como uma evidência de que essa abordagem funciona para muita gente. Ou pelo menos ressoa. Sim, ele menciona isso. Mas isso leva a gente a pensar no dia seguinte, né? O que acontece depois que esse ano do cão acaba. Exatamente. A proposta central que a gente analisou aqui é esse plano de choque, de 12 meses intensos. O objetivo é claro: sair das dívidas, criar uma primeira camada de segurança. Não promete fortuna, mas uma melhora real, palpável. Sim, sair daquela situação de viver só para pagar conta, ter algum respiro, algum controle. Isso. E talvez a reflexão final que a gente pode deixar para quem nos acompanha, a partir dessa análise toda, seja justamente sobre essa transição. O plano é um sprint, né? Um período de intensidade máxima. A questão que fica é, depois desse ano de sacrifício, de disciplina quase militar, quais são os mecanismos, as estratégias e talvez o mais importante, quais as mudanças de mentalidade mais profundas que são necessárias para sustentar essa nova condição financeira? Como não voltar aos velhos hábitos, né? Exato. Como transformar os hábitos que foram forjados nesse sprint numa abordagem que seja equilibrada, duradoura, para o bem-estar financeiro? Como evitar que, quando a pressão inicial diminuir, a pessoa simplesmente retorne aos padrões antigos? Como construir a maratona depois de ter vencido o sprint? É uma ótima pergunta. Pois é, fica aí para pensar. Excelente ponto para nossa reflexão final. Como transformar esse esforço de choque em um novo normal que seja sustentável a longo prazo. Bom, agradecemos a quem nos acompanhou nesta análise do material do Primo Pobre. Por hoje, ficamos por aqui. Gostou do episódio? Aproveita para curtir e se inscrever no canal. E compartilha com aquela pessoa que também está precisando ganhar dinheiro.